Sejam bem-vindos a mais um Papo de Engenharia, o podcast da Engenharia Diagnóstica. Hoje eu vou trazer um outro tema super relevante. A gente vai falar sobre o silêncio nas construções. Isso é maravilhoso, hein, gente? É algo que nos encanta. Que tal a gente morar num local e ter aquele conforto acústico? Aquele conforto do silêncio, aquela paz, aquele lugar bem gostoso de morar, não é isso, Selma? Sim. E para isso, gente, para esse assunto, eu trouxe uma convidada super especial. Selma já fez trabalhos aqui para a gente, nos estúdios da Destravo, e ela é arquiteta, professora, mestra. Ela tem um escritório de arquitetura que atua nessa parte das inovações da acústica. Então fica com a gente, porque Selma vai trazer insights e dicas valiosas sobre projetos, execuções, manutenções da acústica em uma construção. Seja bem-vinda, Selma, aqui ao Papo de Engenharia. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você, principalmente por você já ter sido minha cliente e receber esse convite é a prova de que o meu trabalho agradou, né, a vocês. Ô, Selma, eu estou muito feliz de tê-la aqui, também. né? Selma, arquiteta. Ô, Selma, antes da gente começar a falar sobre esse tema que a gente trouxe aqui hoje, vamos deixar que nossos convidados te conheçam um pouquinho. Quem é Selma, arquiteta? Fala aí um pouco sobre a sua vida. Certo. Bem, pessoal, eu sou Selma Bandeira Costa, sou arquiteta e urbanista, me formei no ano de 2005, fiz pós-graduação em desenho urbano, porque o meu sonho, Renata, era trabalhar com a cidade. Tá. Então, eu queria ser arquiteta que propusesse espaços de qualidade para a cidade, e principalmente trabalhar com a população de baixa renda. Então, meu TFSG e a minha especialização foram pautados nisso, em revitalização de grotas. Contudo, a vida vai levando a gente para caminhos, né? E a gente estava conversando um pouco mais cedo, eu também, assim como você, não abro mão de oportunidades que me são ofertadas. Então, depois da pós-graduação, eu comecei a trabalhar em uma determinada construtora, com compatibilização de projetos. Sim. E aí vi a parte mais técnica da arquitetura, né? E depois disso, comecei a dar aula. Do nada, fiz um teste para dar aula, nunca me imaginei que daria aula. Passei e comecei a amar. Trabalhava numa construtora até 6 horas e à noite dava aula. Começou com um dia na semana, depois 2, depois no outro semestre já estava todos os dias dando aula. Senti a necessidade de fazer um mestrado, né? E aí, nessa decisão do mestrado, pensei em que área seguir, porque eu trabalhava em construtora, com compatibilização, amava a cidade, mas nunca tinha atuado. O que eu tinha em relação à cidade era teórico, né? A gente sabe que precisa de concurso e tal, e, enfim, eu nunca tive essa oportunidade, e são muito poucos os concursos para essa área, né? De projetista urbano, infelizmente. Sim. Então, estava surgindo, em 2013, a norma de desempenho, a NBR 15.575, né, que englobava o desempenho acústico nas edificações multifamiliares, né, ensaios de desempenho acústico, projeto que contemplasse desempenho acústico eficiente de acordo com os parâmetros que a norma determinava. Então, foi uma mudança radical na construção civil, né? E aí eu pensei, eu tenho que ser racional, pelo menos no momento. Eu sempre fui muito emocional, muito emotiva. E aí pensei, eu acho que isso vai necessitar de projetistas do ramo, né? E aí eu fiz um mestrado em acústica, não foi por amor, foi por razão, pensando lá na frente. Você viu uma oportunidade, eu vi uma oportunidade que o mercado estava me oferecendo. E aí fiz o mestrado e realmente foi o que deu certo, né? Comecei a atuar na área,
tinha um outro escritório com uma sócia, agora trabalhamos de formas separadas, mas a acústica é a minha razão. Certo. Né? Minha emoção, eu dou aula na minha emoção, que é de planejamento urbano. Dou aula de acústica também, mas a acústica é a minha razão, é aquela parte mais técnica, né? Tá. Mesmo assim, ainda tento trazer um pouco de emoção, porque arquitetura sem arte, sem emoção, para mim não é arquitetura. Então, todos os meus projetos acústicos eu tento trazer um conceito, tá, né, um partido. Por quê? Qual é o conceito? Né? O conceito é, exemplo, pares. Por que pares? Porque pares em acústica são frequências, tá, que dão ao som um timbre agradável e tal. E assim eu vou construindo, né? Tentando não sair muito da arquitetura e ir mais para a engenharia, né? Para a parte de cálculos. Aí eu tento mesclar. Porque o projeto acústico envolve muito a engenharia. Muito a engenharia. Não é? Você tem que meio que se adequar ao projeto que está lá já feito, né, Selma? Já feito. Ô, Selma, me explica um pouquinho qual é a importância de se fazer um projeto de acústica para as construções. Puxando a sardinha para o meu lado, mas sendo bem coerente e sendo bem sensata. Acústica, o ruído, na realidade, a poluição sonora, é a segunda maior poluição do mundo. Certo. Quando eu falo isso em qualquer palestra, qualquer aula, todo mundo fica assustado. Mas como assim, professor? Como assim, Selma? O próprio cliente, né? Mas e a poluição do ar? O ruído, a poluição sonora, é considerada um crime ambiental, né? Está previsto na resolução CONAMA e na lei de crimes ambientais, tá? Então, só perde para a poluição da água. Mas por que as pessoas não sentem tanto isso? A gente vê a água poluída, a gente vê o ar poluído, mas como é que a gente vai ver a poluição sonora, né? São os nossos ouvidos que sentem isso. Então, a acústica é muito menosprezada, inclusive na fase de concepção projetual, tá? Quando o empreendedor ele contrata o arquiteto e o engenheiro para desenvolver no determinado terreno um projeto de uma edificação multifamiliar, 10, 12 pavimentos com 7, 8 por andar, o objetivo dele, claro, né, é o capital. Quanto mais apartamentos eu tiver por andar, melhor. E aí vem toda aquela questão do estudo de insolação, ventilação, que é feito para garantir conforto. Mas o conforto acústico não é pensado nesse momento. Porque a partir do momento, e aí, claro, foi até uma discussão com um grande amigo e um grande mestre, assim, professor Ricardo Cabuz, que é da área de iluminação. Ele disse, mas cada um vai pelo seu critério. Você preferia ficar no calor ou no ruído? Né? Porque o ruído vem com a ventilação. Né? Então, se eu colocar janelas e fechar janelas, eu vou ficar no calor. E a gente está nos trópicos. Né? Então, realmente é uma coisa que tem que ser muito bem feita, muito calculada. E tentar evitar aberturas, principalmente, nesses novos empreendimentos, para as vias de grande tráfego, de grande fluxo. Porque certo. O maior causador da poluição sonora é o ruído de tráfego urbano. Né? Mas fora o tráfego urbano, tem o caminhar dentro de casa. Sim. Né? Isso tem aquele ruído que vai de laje sobre Sim. laje. Sim. E aí eu escuto algumas ponderações, alguns clientes reclamando porque ouvem aquele toque-toque, seja do caminhar, seja de um móvel arrastando. Então, assim, aí a minha pergunta, a norma de desempenho não é para atender também a evitar esse tipo de ruído, sim, Selma? Sim. Existe uma certa utopia, vou até falar uma palavra poética, de que quando você está dentro da norma de desempenho, você está atendendo os critérios do mínimo ou até o superior, você não vai escutar nada do seu vizinho não vai escutar nada seu. Isso é impossível. Tá. Porque, apesar do ruído ser muito prejudicial à nossa saúde,
né? Altas doses de ruídos podem causar surdez, ansiedade, depressão, taquicardia e até ataques cardíacos mesmo, né? O ruído é muito importante para a nossa vida. Porque se a gente vive num ambiente totalmente isolado do ruído, a gente não vai escutar. Eu sempre falo para os meus alunos, para os clientes, né? Eu não falo isolamento sonoro. Eu estou, assim, há um bom tempo, eu estou falando minimização do ruído, né? Eu vou minimizar o ruído, eu vou minimizar a transmissão sonora, né? Vou diminuir essa transmissão. Porque quando a gente fala isolamento, todo mundo pensa que vai isolar completamente. Mas não pode isolar completamente. Tá. Porque um alarme de incêndio, né? Se a gente está num ambiente totalmente anecoico, que é totalmente protegido contra som, você não vai escutar. Você mora com pais idosos, por exemplo. Eu tenho pais idosos, né? Tem problemas de saúde. Eu não vou escutar um grito, uma queda, né? Filhos, inclusive, né? Se você não tiver lá com a câmerazinha da babá eletrônica, você não escuta. Então, o ruído ele é prejudicial, mas ele também serve de alerta para a gente. Então, a norma de desempenho contempla, assim, as partições verticais, internas e externas, tá? E as partições horizontais, que são lajes. As verticais são as paredes. Certo. Contempla entre apartamentos e entre apartamentos e halls. As externas são as paredes de fachadas dos dormitórios, tá? Que tem abertura, que tem janela. E as internas não contempla. Então, até na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma observação lá. Talvez fosse um próximo passo. Eu sei que para você fazer uma norma, e o meu amigo Ricardo Cabuz, professor, doutor, PhD, que virou meu orientador de doutorado, sendo que eu desisti do doutorado. Porque ou eu trabalhava ou eu fazia o doutorado. Então, mas no futuro eu pretendo fazer. Ele falou, Selma, mas para você mudar uma norma, é uma mudança da economia do país inteiro. E realmente né? A gente sabe que a Constituição Civil é o grande contribuinte para o PIB, né, do nosso país. E aí mudar isso, já pensou trabalhar internamente também com muitas regras. Mas a gente sabe que internamente cada família também tem a sua rotina. Tem. Né? Então, aí tudo está sendo feito para contemplar a relação com o vizinho, mas às vezes a relação interna fica um pouco comprometida. É verdade. Né? Mas esse toque-toque que você falou, o objetivo é diminuir. Não é mas minimizar. Não eliminar. Tá. Não eliminar. É diminuir de acordo com o que a norma determina como nível máximo de ruído que pode ser transmitido de uma laje para outra. Muito boa essa sua informação, viu? É muito bom falar isso, né? Porque o que é que os clientes entendem? Que uma vez que colocou aquela manta, né, acústica, você não vai ter mais ruído nenhum. Aí eles não querem ouvir nem o ruídozinho da água que passa pelo cano. Não. Você vai reduzir. Reduz e não elimina. A gente chama isolamento sonoro ou índice de redução sonora ou perda de transmissão. Né? A gente vai ter uma perda. Mas, por exemplo, a laje está isolando, está tendo uma perda de transmissão ali de 55 dB, né? E o resto vai passar. Tá. Tem que passar. Entendi. Né? Então, a gente cumpre as normas. Muito bom, Selma. Ô, Selma, quais são os principais desafios que você encontra para fazer o projeto acústico, né, na arquitetura? Sim. Eu costumo dizer que eu tive muita sorte nessa área, né? Eu já vinha de outros trabalhos meio voltados para a engenharia, né? Como compatibilização de projetos. Eu trabalhei numa construtora de light steel framing também. Então, eu já tinha uma base boa de obra. Então, essa parte não foi nada que me assustasse. Eu já tinha uma familiarização, certo? O grande entrave, eu acho, são dois. O número 1 é a concorrência desleal, desonesta. Então, somos poucos aqui em Alagoas.
Mas a maioria trabalha com preços compatíveis, e aí a gente faz uma concorrência leal, mas tem um ou outro que não faz, e aí pega o seu orçamento, pede ao cliente seu orçamento, eu estou sendo bem sincera aqui, olha e diz, eu faço pela metade. Então, isso eu acho assim, extremamente feio, antiético, desonesto, e eu nunca vou trabalhar dessa maneira. Pelo contrário, o cliente está orçando com o fulano de tal, ele vai orçar. Eu não quero nem saber quanto deu o orçamento dele, entendeu? Porque eu tenho o meu valor. Você tem o seu valor. E eu tenho os meus limites, até onde eu posso ir para baixar, entende? Mais do que isso, às vezes, Renata, não é viável pegar o projeto, porque é um projeto que demanda muito tempo e muita responsabilidade. É verdade. Né? Então, você está trabalhando ali com ambientes que estão sujeitos a receber muitas pessoas, e a gente está vendo muitos casos de incêndio, mais do que o normal, né? E aí, quem vai ser o principal responsável? Quem indicou os materiais acústicos, porque o material acústico é quem faz o revestimento do ambiente, né? Para poder justamente equalizar as frequências sonoras, as reflexões sonoras e dar conforto para aquele ambiente. Então, você faz um teatro, um auditório, de qualquer jeito, com materiais sem laudo, não. Aí quem é que vai ser responsável? Então, não posso fazer isso, entende? Eu acho que o Você... grande impasse é a concorrência de alguns. A grande maioria não, mas tem alguns que são uma pedrinha no sapato. É verdade. Isso tem para todas as áreas, né? Eu acho que todos os profissionais passam por isso, não é, Selma? Eu trabalho com materiais, né, com serviços de elaborações de laudos, e não é fácil. Um laudo não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Com certeza. Cada um tem suas especificações. Eu trabalho com manuais de uso e operação, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Quais foram os materiais que foram utilizados ali que precisam daquelas manutenções? E também, eu tenho o meu valor, né? Eu sei o trabalho que dá de sentar num computador e desenvolver um trabalho desse, não é isso? De treinar a equipe, enfim. E chega pessoas que dão valores, aí, infelizmente, não é? Então, o que é que o cliente está recebendo quando ele trata um profissional assim? Sim, com certeza. E aí, Selma, uma das coisas que você falou aí agora, eu queria ressaltar os materiais, né? O projeto é super importante, onde ali você especifica quais são os materiais que são adequados. E na hora da compra, né? Eu estou falando isso até porque esse podcast é para construtores, engenheiros, arquitetos, tá? Sejam estudantes ou profissionais. E é bom a gente falar sobre isso. E na hora da compra, às vezes, para ganhar, ter uma certa economia, eles não dão valor àquele material que tem um respaldo normativo, né? É importante frisar isso. Com certeza. Porque todo material acústico, né, ele passa por ensaios que eles são aprovados para estar disponível para o mercado. Então, a importância dos construtores ficar atentos, até para evitar acidentes, como você falou aí, né? Com certeza. Sempre eu não faço projeto com indicação de materiais não laudeados, sem laudos. Isso já é de praxe. Então, se o cliente disser assim, eu só quero usar esse material aqui, ele foi testado? Foi. Eu quero laudo. Isso. Me dá o contato, eu vou entrar em contato com a pessoa, com quem fabrica, tem o laudo, vou analisar o laudo, e se tiver de acordo com o que eu pretendo para aquele projeto, eu vou usar sem problema nenhum. Com certeza. Tá? E eu deixo bem claro, dentro dos meus projetos, informações, né, nas pranchas, que caso o cliente deseje trocar o material pelo custo, ou, enfim, geralmente a gente sabe que é o custo, né, Renata? Que me avise, que eu seja comunicada para que eu faça uma análise daquele produto. Caso isso não ocorra, eu não me responsabilizo por tal projeto, né? Então, eu não especifico marcas, eu especifico produtos. Tá. Então, que tem melhor custo-benefício, se o cliente... Selma, só tenho tanto para gastar. Que
tem melhor custo-benefício, que tem qualidade, que tem laudo, que eu sei que aquilo ali não vai dar problema e vai proteger quem está dentro daquele espaço, entende? Mas sempre acontece. Sempre, né? Sempre acontece. Selma, vamos começar a falar um pouquinho do seu dia a dia, da sua Certo. prática. Algum projeto que você fez, acústico, que você viu assim um significado muito grande para aquela construção, que você se orgulhou muito? Eu tenho vários, assim, vários que eu fiquei feliz de fazer. Alguns ainda não foram construídos, né? Porque muitos são públicos. E aí fica esperando os aditivos e tal. É aquele negócio. Você recebe pelo projeto, sempre recebi. Meus projetos públicos, não tenho o que reclamar. Mas eles não estão feitos, então você fica assim, né? Eu acho que um projeto que foi bem emocionante, assim, de ser chamada para fazer, foi o Centro de Convenções, o Anexo. Sim. Né? Porque, poxa, é o Centro de Convenções. Né? É um anexo do Centro de Convenções. Não tem a capacidade que tem a sala atual, é bem menor, mas é um impacto social para a cidade, né? É um espaço importante da cidade. Então, foi emocionante. O projeto já foi entregue, está muito bonito. Eu não postei, porque eu não costumava, Renata, postar nada que não tivesse feito ainda, certo. Sendo que eu mudei um pouquinho a minha mentalidade. Porque eu tenho tanta coisa, tanta demanda, tanto projeto para mostrar, e aí se vou ser um pouquinho menos racional, que eu sou... Quando eu entrei para a acústica, eu acho que eu virei tão racional que... se eu vou ser menos racional, eu vou postar. Eu estava trabalhando na renderização dele para postar. Foi muito especial. Tem o Teatro de Arapiraca também, né? Sim. Que vai ser no Centro de Convenções de Arapiraca. O arquiteto foi Mara Luísio. Só relembrando, os arquitetos do anexo do Centro de Convenções daqui é o Paulinho Guzmão e o James Passos, né? Sim, então, muito bom. A gente faz a parte de isolamento e condicionamento sonoros. O projeto arquitetônico é deles, né? Então, foi muito especial. Tem vários, mas eu acho que esse, assim, poxa, o Centro de Convenções, a pessoa... Ai, meu Deus. Se sente feliz, diferente, né? É diferente. É como você disse, faz parte de um grande complexo para uma cidade, né? Isso, para uma cidade. É um local que é importante. Muito importante para a cidade como um todo, e até o estado, né? Porque as feiras são realizadas aqui, né? Todo mundo vem, as feiras de artesanato, que é um nicho importante para o nosso estado, e aí acontece aqui. Agora, um projeto que eu tenho um carinho especial, que já foi construído, é o Centro Cultural Dr. João Sampaio do SESMAC. Sim. Porque eu fui aluna da primeira turma do curso e eu sou professora lá. E não foi por isso que eu não entrei numa concorrência, né? Eu entrei numa concorrência de projeto e venci a concorrência para fazer o projeto, né? E ele está pronto, então ver e ficou muito saber... Ficou muito bom. Ficou ótimo. E saber que eu vim de lá, né? Que eu dou aula lá e que o meu projeto foi aceito, né? É enriquecedor também. Ô, Selma, quais seriam algumas dicas que você poderia dar para umas simples correções, não sei se essa palavra simples se adequações. Para algumas adequações para quem reclama da acústica no seu imóvel, né? Seja ele residencial, comercial, teria alguma adequação rápida? O ideal sempre é a gente tratar o ruído na fonte do ruído, né? Então, você mora ao lado de uma família ou de alguém que faz muito ruído e você se incomoda, mas essa pessoa não quer tratar, né? O ideal era você convencer essa pessoa de fazer o tratamento na casa dele, mesmo você pagando. Isso já aconteceu com clientes. Eu vou pagar para resolver o ruído no meu apartamento. O que é que você sugere? Se você puder convencer o seu cliente, o seu vizinho, vamos fazer no lado dele, né? Se não, a gente tenta reforçar para o outro lado. Assim, solução simples a gente não tem, mas a gente tem soluções rápidas. Então, por exemplo, se o problema é isolamento sonoro, é o som que está passando,
de um ambiente para o outro, a construção seca, né, que é o drywall, o light steel frame, eles são bem cirúrgicos nesse sentido. Porque você monta uma parede de drywall em 1h30, né, dependendo do tamanho dessa parede. Mas você teria que tirar a parede... Não, seria por cima. Por cima. Aí ele perde metro quadrado. Perde metro quadrado. Aí muitos não aceitam, aí tem que ser feito pelo outro lado. Tá. Né? Então, o sistema que eu mais indico, porque é o sistema mais rápido, a palavra sustentável é uma palavra muito forte, né? Mas que menos desperdiça recursos, hoje o drywall com os perfis de aço galvanizado ou com o perfil de steel frame. Porque cada pedaço do perfil, cada pedaço da chapa que não vai ser utilizado, você pode utilizar em outra parte daquele projeto. E a gente chama subsistema. Né? Tem o sistema construtivo oficial, que pode ser o próprio drywall ou a alvenaria de cerâmica ou de bloco de concreto convencional. E aí a gente vem com o subsistema, que é como se fosse colocando uma roupa naquele sistema. Que são as mantas. A gente coloca nas paredes, a gente coloca as mantas, as lãs de vidro ou de rocha e calcula, né, a largura do perfil para diminuir tantos dB. Tá. E aí fica uma parede normal, né, convencional. Quando é uma parede de alvenaria e vai se aplicar a manta, também tem que colocar a estrutura metálica? Se eu for fazer parede dupla, a parede de alvenaria, a manta, ela não funciona. No caso, a lã de rocha ou a lã de vidro, tem a lã de PET também, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre a lã de PET. Ela não funciona diretamente, ela precisa de uma câmara de ar para funcionar. Ah, tá. Não então, é simplesmente espaço. Não é simplesmente encostar no ela não vai, agregado. Não vai desempenhar o seu papel. A função dela o ruído tem um obstáculo, né? Ele bate no obstáculo. Aqui a gente tem uma câmara de ar e aqui dentro a gente tem um recheio, que seriam as lãs. Certo. E é essa lã que vai absorver a quantidade X de decibéis, tá? E vai transformar esses decibéis, esse ruído, em calor. Certo. E vai dissipar. Tá? E a outra parte vai ser transmitida. Então, simplesmente colocar a lã, ela não consegue, ela precisa de uma câmara de ar. E aí, se for blocos de concreto ou de alvenaria cerâmica, a gente faz paredes duplas. Já trabalhei com parede de 43 centímetros, por exemplo, externas. Né? Reboco, tijolo, reboco, lã de vidro, tijolo e reboco novamente. Eita! Depende de quanto eu preciso de isolamento ali para aquele... Porque vai depender da tipologia, né? É totalmente diferente uma casa de festas e um cinema, por exemplo, de um auditório. Tá. Né? Só para palestras. Então, quando se trabalha com som com amplitude, né, o volume alto, a gente tem que reforçar as paredes. Principalmente se tiver esquadrilha. Qual é a diferença de um auditório? O auditório também, a gente não precisa ter uma acústica bem... Sim, com certeza. Não precisa. E teria diferença de cálculo para um auditório e para um show? E para um cinema? Sim. Teria, porque a quantidade de decibéis produzidos no auditório, se for para palestras, é diferente de uma casa de show ou de cinema, né? Tá. O cinema tem todo aquele aparato de som, né, de sonorização, para que o espectador entre dentro do filme. Né? Então, inclusive, as poltronas chegam a vibrar. Né? O som tem que ser o mais convincente possível. Né? Então, eu vou produzir muito mais decibéis do que numa palestra que tem uma pessoa ou duas pessoas falando, ou nós duas aqui conversando. Porque o som, a gente não... Os decibéis, eles não são somados. Então, se eu estiver falando a 70 dB e você falando a 70,
a gente não vai somar, não vai dar 140 dB, né? Vai dar 73, porque é uma fórmula logarítmica, né? Mas um som que já está produzindo 100 dB, 110 dB, né? A partir de 100 dB, o nosso ouvido já pode doer, dependendo da pessoa. 120 dB, o nosso ouvido pode estourar, é uma turbina de avião. Então, vai depender dessa tipologia. Né? Então, para isolamento sonoro e para condicionamento sonoro também. Qual a diferença? Isolamento sonoro é minimizar essa transmissão sonora de dentro para fora e de fora para dentro. Quem faz essa função? Os sistemas construtivos, né? Paredes, lajes e forros. E pisos também, né? E condicionamento sonoro é dar qualidade sonora ao espaço. É evitar as múltiplas reflexões sonoras e equalizar esse tempo de reverberação. O tempo de reverberação é quanto tempo o som fica dentro do espaço até que ele seja audível para todo mundo que está dentro daquele espaço. Então, para fazer um projeto de condicionamento, eu tenho que saber quantas pessoas vão ter no espaço, quais as superfícies desses espaços, porque se a superfície for lisa, o som vai refletir de forma especular. Especular é direto, né? Se ela for rugosa, ele vai refletir também, mas já vai ter uma absorçãozinha maior, né? E vai refletir de forma difusa, né? E eu vou precisar também de absorvedores sonoros, porque eu não vou ter... se eu tiver só superfícies lisas, eu vou ter uma reflexão sonora alta, e isso vai causar um ambiente, vai tornar um ambiente muito reflexivo. As pessoas podem até sentir aquela sensação de delay, né? De escutar atrasado, de escutar duas vezes a mesma coisa. Então, é um estudo bem profundo, né? No isolamento são sistemas estruturais e no condicionamento as superfícies. Você citou aí um exemplo para a gente de um isolamento de paredes. Sim. E quando a gente fala de isolamento aéreo, né? Que envolve o forro, ele é mais prático, é mais rápido ou seria mais complicado? Não, o isolamento... Aí vamos falar um pouquinho das partições horizontais, né? Certo. Eu acho que você está querendo falar das partições horizontais, do som do piso de uma edificação para outra. Vamos lá, deixa eu trazer um exemplo real. Pronto. A gente está com um problema que acima do apartamento é uma academia, certo? E ele está com um problema de impacto do peso. Sim. O pessoal solta aquele peso, aí dá aquele impacto na laje. Isso a gente consegue resolver, Selma, esse problema? Dê aí uma consultoria aqui ao vivo. O ideal é que isso fosse previsto na obra. Certo. Né? Aí não foi previsto em obra. Não Como é que a gente previsto em corrige obra, aí tem que ver qual foi a quantidade de quilos, né, pensadas para aquela laje, porque possivelmente vai existir a necessidade de colocar uma manta. Eu assim, costumo indicar 2 tipos de mantas. Tem uma manta de poliestireno expandido, de baixa densidade, e uma manta de resíduos de pneu. Uma é de borracha e a outra é de PET. Isso seria feito na academia? Isso. Aí vai ter que aumentar o piso. Porque eu tenho que colocar a manta, nivelar, o piso já vai estar nivelado, ok. Colocar a manta e colocar um contrapiso em cima. Coloca no próprio revestimento que já está lá? Não. Eu tenho que tirar o revestimento. Tirar o revestimento, deixar nivelada no cimentado. E vou fazer o mesmo sanduíche que eu falei das paredes. Entende? Sendo que aí, dependendo do fornecedor, eu vou precisar de um contrapiso de 5 centímetros. E outros fornecedores pedem de 4 centímetros. Então, quando já está pronto, é mais complicado. Dá para fazer? Dá. Mas aí, tamanho de porta vai ter que ser elevada, né? Então, aí fica difícil. O ruído de impacto, só a laje consegue resolver. O forro abaixo, ele vai ajudar, né? Então, colocando uma câmara de ar no forro, eu tenho a laje, e aí a laje de cima da academia, e eu deixo, sempre eu chamo câmara de ar ou pleno, que é o espaço entre o forro e a laje. No mínimo 40 centímetros para funcionar. Certo. Tá? Menos do que isso, eu não tenho como fazer o som se dissipar ali. Então, a gente vai deixar no mínimo 40 centímetros, isso também é calculado, vai depender da necessidade do cliente. Chapa de drywall, e aí, com certeza, chapas duplas, chapa individual, uma única, não vai ser suficiente. E manta, né? Lã de rocha, lã de vidro. Mas esse som que vai ficar aqui nessa câmara,
ele vai auxiliar o que a laje já diminuiu. Se a laje não for tratada, ele não consegue auxiliar, vai passar do mesmo jeito. Então, esse é um caso onde tem que ser feito nos dois ambientes. Nos dois ambientes. Em cima e embaixo. Ô, Selma, eu trabalho com manutenções, né? E sei o quanto é importante se fazer manutenções nos sistemas construtivos. Quando a gente fala de acústica é um elemento, né, um componente que está entre outros, que faz parte de um outro sistema. Sim. Tá? Ele está ali que a gente não consegue enxergar, não consegue ver. Mas existem práticas de manutenções que a gente precisa orientar os nossos clientes a fazerem em acústica, Selma? Renata, eu acho que são mais práticas de conduta. Tá. Né? Porque quando você já recebe o apartamento, os novos, né, já estão dentro da norma de desempenho. Então, se você recebe um apartamento que não está, você vai conversar com a construtora, ela vai pedir uma medição, vai provar se está ou não está dentro da norma, né? E assim, pelo que eu sei das construtoras aqui, e não só daqui, Aracaju, eu também faço projetos para Aracaju, os construtores estão muito focados nisso, porque você fazer algo e depois ser convocado, né, para refazer, ninguém quer fazer retrabalho, né? Então é norma, tem que cumprir. Então, isso é normal. Mas se já está dentro da norma de desempenho, o que você tem que fazer é conduta, é realmente uma sensibilização de educação ambiental, porque o ruído é um problema ambiental, né? É uma poluição ambiental, como eu falei, e ganha, olha que horrível falar isso, mas no ranking a gente nem imagina isso. Nem imagina. É mais do que a poluição do ar. Então, é complicado. É conduta, é o que eu sempre falo. Meus alunos, Renata, eu não falo perdi clientes, eu acho que eu ganhei aliados. Então, quando o cliente vem com aquela raiva, porque não sei o quê, eu preciso, eu vou botar na justiça. Primeira coisa que você vai fazer é conversar. Geralmente, isso acontece com vizinhos, não só vizinhos em edificações destinadas à moradia, mas igreja com o vizinho, um bar com a casa, né? Entendi. E aí, eu vou botar na justiça, não sei o que, eu queria, não sei o que. Vamos fazer o seguinte, primeiro tenta conversar. Eu sou assim. Quem me conhece sabe, eu não estou fazendo aqui um papel, um personagem, entendeu? Então, eu prefiro que eles primeiro tentem resolver. Caso isso não seja, que seria a conduta, né? Caso isso não seja possível, Selma, não teve jeito. Não quer, então vamos ver, né? Dê entrada no... Primeiro tem que fazer um BO, é bem complicado o processo. Aí depois o Ministério Público entra em ação e vai pedir um projeto acústico para o local, né? Então, o que eu sempre tento falar quando eu falo de conduta, Renata, é porque, assim, ninguém comete um homicídio porque está com muito calor, né? Porque o ar-condicionado, a máquina do ar-condicionado ou gerador do meu vizinho está passando calor para minha casa. Eu não vou lá e vou, né? A mesma coisa. Tem muita luz, está me incomodando demais. Mas a gente sabe de vários casos, né, nacionais e no nosso estado, que pessoas foram assassinadas por conta de ruído. Né? Então, afeta mesmo. Afeta mesmo o psicológico das pessoas. Né? Então, eu acho que isso tem que ser em relação levado em consideração, ao manual, né? Conscientização ambiental, que já devia vir nas escolas, né? Porque quando se fala em meio ambiente, a gente está aí com um grande problema, isso a nível mundial, das temperaturas e tal, queimadas, mas se esquece, né? Do terceiro item, né? Que é Ô, Selma, ruído. eu queria que você falasse também assim, da importância dos cuidados de uso. Sim. Não é? É importante, quando um imóvel é entregue,
com esse sistema, orientado dos cuidados de uso, né? Porque às vezes fazem mudanças naquela parede que aí pode comprometer o sistema, né, Selma? Compromete, Renata, exatamente. Quando a gente desenvolve uma parede de drywall, por exemplo, que é um sistema industrializado e tal, a gente sempre coloca que qualquer perfuração que não for prevista antes do projeto tem que ser avisada, né? Porque eu tenho uma tomada, a tomada é um grande vilão. A maçaneta da porta é um vilão, né? O ruído passa pela maçaneta, pela fechadura, desculpa, a maçaneta não, pela fechadura da porta. Certo. Imagina uma caixa de tomada, de interruptor, né? Eu vou abrir a parede, agora não tem um banheiro. Vou criar um banheiro, mas não foi projetado, né? Então, vai ter a saída lá. Então, tem que ter cuidado quanto a isso. Os edifícios que já estão sendo produzidos com esse sistema vêm com os manuais, indicam onde estão os montantes, de quantos centímetros o montante está, onde tem o reforço para colocar prateleira. Tudo isso, você sabe que já é entregue para o cliente, né? E aí, o cliente tem que ter essa consciência. Eu acho que seria muito interessante incluir, eu não sei se isso já está incluído nos manuais, mas que qualquer alteração de elétrica, hidráulica, fosse comunicado para verificação, né? Porque pode comprometer mesmo. Quais são os erros mais comuns que você vê aí no seu dia a dia que são cometidos durante a execução nas construtoras, assim, nas construções? Alguns. Ontem mesmo, aí já vou trazer um caso, né? Todo mundo acha... Quem não foi para um restaurante ou para um local que tenha uns floquinhos parece floquinhos de neve, né? No forro. E aí, ontem meu irmão foi almoçar e mandou uma foto para mim. É acústico. Aí eu já mando um áudio, porque é muita coisa para explicar. Olha só, irmão. Tudo é acústico. Nós somos acústicos. Tá. A gente absorve. Tá. Né? Uma roupa absorve, a madeira absorve, né? Acústico mas é um material que é feito de celulose, né? Celulose é papel. Eu não indico, sob hipótese alguma. Muitos representantes chama de ateamento acústico. Já me mostraram laudos, mas, Renata, tem coisas que eu não confio. Tá? Pode ser... Meu pai podia ser dono da fábrica e tem coisas... Sabe aquele negócio que você sente que pode dar algum problema? Eu sei que é laudeado, não estou discordando dos laudos, mas é papel. Entende? Né? É celulose. E, além disso, amarela e cai. Então, pode dar, se é papel, pode estar sujeito, né, a micro-organismos se acumularem, né, mofo, até baratas. Não tem nem como limpar, né? Não, tem como limpar com paninho úmido, mas assim, você vai terminar que vai descolar e é pior, entende? Isso aí é falando de um produto que eu não uso. Tá. É o produto que eu não indico e quando o cliente quer botar, ele vai botar, mas não vai ser com a minha autorização, não. A minha recomendação. Eu não autorizo nada, né? A minha recomendação e o meu aval profissional, né? Mas o que eu vejo muito em relação a drywall, e eu acho que é um grande pecado, o ruído, ele precisa de barreiras para ser... minimizado, né? Então, quanto mais barreiras eu tenho, melhor. E quanto mais barreiras resilientes, que a gente chama, ou seja, que se adequem, ou seja, barreiras fofinhas, como as lãs, né? A borracha, que é um material que se adequa, né? Ela é elástica, melhor. E o que é que eu vejo? Somente uma empresa que eu trabalho há muito tempo com essa empresa, usa a banda acústica, que a gente chama banda acústica. O que é a banda acústica? Antes de colocar o drywall, né, no caso, o perfil, a guia no piso, a gente coloca uma borracha, que é uma banda. Por quê? Porque é metal.
Essa parede, o metal, ele tem uma frequência de ressonância que pode ser potencializada com a ressonância do piso. Então, se eu boto a borracha, o material de borracha a gente chama banda acústica, eu já diminuo aquilo ali. Tá. Aí eu boto a guia, né? Certo. Aí lá vai correr com a manta ou a lã, e lá em cima no forro eu boto também. De novo. Tá. Né? No forro não, desculpa. Nunca colocar a parede de drywall no forro, tem que ser na laje. Na tá? laje. Porque Tá. senão não vai funcionar. Então, na laje, para eu colocar outra guia, eu coloco. Então, eu não vejo as empresas, exceto essa, que eu já trabalho há um tempo, Que executa dessa que maneira. executa dessa maneira. Tá. Então, eu fico muito temerosa. Por exemplo, uma obra grande que eu estou fazendo, e aí eu conversei com o engenheiro e não fecharam com essa empresa, tá? E aí eu já fico com medo. Mas por que não fechou? Não sei o quê, vocês têm certeza? Aí eu falei bem assim, ele vai fazer... A pessoa que fechou, eu nunca trabalhei com essa empresa. A banda acústica está no orçamento? Não, Selma, tá como eu desenhei. Você tem certeza? Tenho. Ele vai fazer um protótipo para você aprovar. Eu disse, então, tudo bem. Quando ele tiver pronto, você me avisa para eu dar uma olhada. Porque se não fizer o protótipo e não tiver, não vai atender aos meus cálculos, entendeu? Porque eu considerei aquela banda acústica, né, como um redutor do ruído também. Então, tudo impacta. Então, um dos problemas mais Mão graves de obra. é mão de obra Mão e não de executar obra e não como... executar conforme o projeto está definido. Certo. Qual foi o projeto mais desafiador que Selma teve até hoje na sua profissão? Esse foi desafiador. Foi desafiador porque foi um projeto muito importante eu não posso falar o nome. Não, fale não. Só Mas assim. é um local de shows que veio da nossa infância. Tenho certeza que você já dançou muito lá, eu também. E aí foi feita a reforma, né? Ficou muito maior o espaço e tal. E aí a gente foi contratada, eu com uma parceira, para fazer o projeto acústico. Projeto de isolamento foi essa parede de 43 centímetros. Tem indicado o bloco de concreto, que eu prefiro o bloco de concreto, porque o bloco de concreto tem as dimensões, a qualidade é muito melhor, né? Eu sei que é mais caro, mas não de jeito nenhum menosprezando a nossa alvenaria de blocos cerâmicos, porque a fonte de renda de muitos dos nossos nordestinos, principalmente, né? Mas o controle de qualidade do bloco cerâmico é bem maior. E aí, enfim, pelo valor que a obra estava previsto para a obra, foi uma parede dupla. Tá tudo bem, o isolamento calculado, sendo que o isolamento ele é baseado no tempo de reverberação do espaço. Então, quando eu calculo uma parede, essa parede vai isolar 50 decibéis. Dentro da fórmula desse cálculo, eu estou dizendo que aquele espaço para 800 pessoas vai ter um tempo de reverberação de 1,2 segundos. Ou seja, o som vai desaparecer em 1,2 segundos. Se esse tempo de reverberação aumenta, teoricamente, vai ter que aumentar o reforço da minha parede. Então, o que é que aconteceu? Estava tudo tranquilo, as paredes, toda a gente chama envoltória, estava toda pronta e veio a parte do forro, né? As esquadrias acústicas já estavam compradas, tudo ok, veio a parte do forro, que tinha sido calculado com um determinado material. E aí, uma empresa que eu não conhecia veio, a Maceió, não era de Maceió também. Sim. E eu não conhecia essa empresa e eu não pude ir para a reunião para a apresentação do produto dessa pessoa. E o que é que aconteceu? Ele simplesmente convenceu o cliente a trocar todo o material especificado, dizendo que ia atender. E aí foi muito desafiador emocionalmente, psicologicamente. Imagina. E mostrar mesmo por A mais B, porque eu sou cientista. A partir do momento que eu estudo sistemas, né, eu fiz mestrado, eu sou mestre, comecei o doutorado, eu estudo aquilo. Né? Eu não falo bobeira, eu falo baseado em fatos, em artigos, em notas, em grandes autores, né?
E aí vem uma pessoa e diz e muda. E já estava começando lá, então assim, foi muito complexo. O cliente não queria aceitar, até que eu fiz um laudo técnico informando que, caso o material permanecesse aquele, a parede de 43 teria que passar para 70 centímetros de espessura. Então, foi aí que eu creio ter convencido, porque o grande receio de quem tem espaços ruidosos, né, que produzem muito ruído, é a autuação, né? É parar o evento e tal, porque era numa área residencial o espaço. Entendi. Entendeu? E aí ele disse para o rapaz resolver lá, e aí resolveram, pagou a mais, mas por conta de questão de valores, entende? Então, a qualidade do produto muito inferior ao que eu tinha. E foi assim, foi muito estresse, Renata, muito estresse, e eu não podia deixar de falar a verdade. Primeiro, é o meu nome que está em jogo. Segundo, é a qualidade do espaço mesmo, né? Eu fui contratada para aquilo, eu já tinha recebido o meu dinheiro, entende? Então, dependendo se você tem ética ou não, eu tenho muita, eu não vou deixar o meu cliente sofrer um abuso, porque para mim isso é um abuso, né? Enfim. Então, esse foi... São certas economias que podem custar muito mais. Mas terminou que ele pagou, eu acho que é a mesma coisa que ele pagaria, porque teve que trocar o material, entendeu? E a gente teve que fazer outro projeto, na realidade, de condicionamento, para poder atender. É muito boa essa sua postura, eu acho que é importante. Sim. E isso é postura de profissionais sérios. Você não quer fazer um projeto, entregar e dizer, me dê meu dinheiro e acabou. Não é? Você quer ver o seu projeto sendo executado. E seu cliente satisfeito. Sim, né? Porque é o nosso objetivo. A gente trabalha em prol da gente ver que aquilo que a gente entregou, a gente fez bem. Com certeza. Pro outro, né? Em acústica tem uma sensação que é assim, o cliente vai dizer assim, vai inaugurar tal coisa. Deixa o telefone ligado, viu? Por quê? Se eu ligar aqui o som e esse som passar mais do que deveria, chegar a polícia aqui, eu sei o que, o meu telefone está ligado, vou deixar do meu ladinho. O senhor ou a senhora não vão precisar me incomodar. Agora execute como eu especifico. Que conselho você daria para esses jovens arquitetos que querem entrar nesse universo aí de acústica? Renata, esse conselho eu dou em todas as minhas aulas. A acústica é um nicho que, pós-pandemia, cresceu muito, né? Eu acho que a experiência das pessoas ficarem confinadas com suas famílias ou seus parentes, ou enfim, que não era algo rotineiro, fez com que as pessoas começassem a ver a acústica de outra forma, né? Então, eu acho que aos pouquinhos essa conscientização está existindo, até pela quantidade de projetos antes da pandemia e pós-pandemia, né? Então, você sentiu que estar num espaço com várias pessoas e cada uma querer fazer alguma coisa, né? Isso falando de acústica residencial. E é um nicho que tem poucas pessoas. Eu falo isso para eles, entendeu? Gente, sempre fala, é um nicho que tem poucas pessoas e tem espaço para muita gente, né? Quem quiser trabalhar. Porque nada cai do céu, né? Você tem que estar... Primeiro, ter conhecimento e ser bem informada no que você faz, estudar muito, né? Acústica é estudo. É cálculo. E aí, quando os estudantes de arquitetura têm essa questão com cálculo, né? Acha que não vão ver cálculo, mas eles veem muito cálculo. Então, professora, logaritmo, não sei o que. Vocês vão amar. Mas, assim, de uma turma de 40, um diz que ama. Assim, é muito... E eu faço de tudo para eles amarem. É tudo mastigadinho, assim. É massa, professora, mas não quero não isso para minha vida. Eu fico triste, mas o conselho que eu dou é uma área em crescimento, né? A norma teve a atualização, incluiu mais critérios, né? Inclusive sistemas hidrossanitários. Então, tem muito nicho aí. Você pode trabalhar fazendo projeto acústico de isolamento, de condicionamento, pode fazer medição,
laudo, né? Projeto para atender a norma de desempenho do edifício todo. Então, é um nicho grande. Tem mercado, né? Eu vejo mercado. Porque... E é uma área que diz que quem entra nessa área ganha muito dinheiro e se torna milionária rápido, é verdade? Eu ainda verdade, não me tornei, não. Eu ainda não me tornei, não. Eu pretendo seguir no meu caminhar, mas é uma área boa. Não vou mentir para você que não seja. Agora você tem que ter contatos, né? Você tem que fazer bem o seu trabalho. Exatamente. Porque eu acho que o maior... As redes sociais são um portfólio bom, né? Mas eu acho que isso não vai ser ultrapassado, que é o boca a boca. Né? Principalmente na nossa cidade, que assim, eu considero uma cidade pequena, porque muita gente se conhece, principalmente na nossa área de engenharia e arquitetura, né? Então, aí o arquiteto X fez um projeto comigo, deu certo. Eita, o fulaninho. Eita, tem a Selma. Né? Eu tenho outro que fez, né? Tem duas colegas minhas, duas amigas minhas que também fazem projetos acústicos e que eu também indico ambas de olhos fechados, assim. Mas você tem que ter contatos, fazer bem feito e ter jogo de cintura com o cliente. É verdade. A rede social, eu acho que ela é importantíssima, né? Hoje não existe mais cartão de visita. Não. Cada vez a gente dá menos, né? A gente praticamente não trabalha. Quando a gente quer indicar alguém, aí onde é que vai? Qual é o Instagram da pessoa? Então, eu acho que a gente tem que estar bem posicionado nas redes sociais. Sim. Mas não adianta a gente contratar uma empresa para fazer um negócio bem lindo e a gente não ter conteúdo, né? Não. A gente não estudar, a gente não se preparar. Não dá certo. Nada é fácil. Não é? Então, a gente tem que se preparar para a gente se tornar um profissional competente no mercado. Claro, com certeza. Tu acredita que está chegando ao final do nosso podcast? Gostou? Pena, quem era que estava nervosa? Eu estava nervosíssima. Agora eu estou bem mais relaxada. Eu ficaria aqui horas. Foi maravilhoso. Não é gostoso? Muito bom, muito bom. Pode me chamar mais para falar de outras coisas, a gente fala. Ô, Selma, como é que a gente pode avaliar? Para quem estiver curioso, assim, chegar em casa agora e quiser avaliar se a acústica está bem em casa, qual é o primeiro ponto que a gente pode observar para saber se o nosso ambiente em casa tem uma acústica ok? O primeiro ponto para mim, que é o que mais me incomoda na realidade, é o ruído de tráfego, o ruído externo, né? Que é o ruído ambiental. É fechar as janelas e ver se aquele ruído com a janela fechada está sendo minorado ou não. Né? Então, a gente vê se nosso sistema construtivo de fachada é bom, poderoso. Né? Porque na hora de dormir, geralmente, a gente fecha as janelas. Outro quesito é você desligar a TV e ficar no silêncio para ver o que é que você escuta dos seus vizinhos. Né? No prédio que eu moro, não está na norma e eu escuto muita coisa mesmo. De coisas que eu nem queria escutar, sabe? Eu falo para os meninos, meus alunos, eles bolam de rir comigo. Às vezes eu estou fazendo, enfim, uma meditação, alguma coisa, aí vem um negócio nada a ver com a meditação, lá de cima. Eu sei o meu vizinho quando ele vai no banheiro, nesse nível. Nesse nível. É um bom prédio, mas não houve essa preocupação, entendeu? Mas nada que, tipo, vamos mudar daqui por causa disso. Porque são exemplos pontuais, né? Mas tem gente que realmente sofre com situações que são permanentes, né? Aí é bem complicado. Bem complicado. Quem quiser encontrar Selma para contratar os serviços dela, fala um pouco do teu escritório, fala das tuas redes sociais, aí onde é que te encontra? Bem, pessoal, eu sou arquiteto urbanista, né? Especialista em desenho urbano, mestre em acústica e hoje o meu foco são projetos acústicos. Tá? Não quer dizer que eu não faça outros projetos, mas sorte, talvez. Eu não tenho tempo de pegar outros e os acústicos estão tomando conta do meu tempo, né? Então, o meu escritório se chama Selma Bandeira Arquitetura Acústica. Eu coloquei mesmo de propósito. Então,
Não quer dizer que eu não possa atuar como arquiteta fazendo prédio, casa, enfim, mas o meu foco é acústica, né? O meu investimento, tanto intelectual quanto financeiro, está sendo e vai ser cada vez mais para a área de acústica. E é isso, o meu Instagram é @selma_bandeira. Meu telefone 8299-119-2930. E é isso. A minha empresa tem o CNPJ, tudo bonitinho, nota fiscal, sou toda organizada e, enfim, e é isso. Eu tenho parceiros de... Só faço projeto, muito cliente pergunta. Você faz e já fornece material? Não faço. Eu faço projeto. Esse é o valor do projeto. É o valor do material e da montagem. Então, tem um parceiro que é muito querido, que é a Arte Módulo, fazendo propaganda já. Mas a Arte Módulo que eu confio demais, né, no trabalho deles. Então, sempre vou indicá-los, né? E é isso. E dúvidas, meu Instagram está à disposição de vocês, meu telefone também. E adoro falar sobre acústica, adoro falar sobre mitos de acústica, que tem tanta coisa que as pessoas acham que é e não é, né? E agradecer a Renata, foi maravilhoso estar aqui. Realmente estou bem relaxadíssima agora. Amei, muito obrigada. Ô, Selma, obrigada por ter estado aqui conosco, né? Agregando mais aqui ao nosso podcast. Eu sempre trago assuntos diferentes. Sim. A semana passada esteve aqui comigo o João. Eu vi, da Arte Módulo. Eu vi. Maravilhoso. Então, eu sempre trago pessoas que podem agregar cada vez mais ao nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada, Renata. E eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco até agora e dizer que esse foi mais um podcast, trazendo conteúdo hoje sobre a acústica, como é importante a gente ter uma boa acústica no nosso ambiente, seja onde a gente trabalha, seja onde a gente mora. E a Selma trouxe insights valiosos. Vale a pena você conferir esse episódio e enviar para pessoas que com certeza você sabe que pode agregar na profissão e na vida dessa pessoa. Não esquece, toda quinta tem episódio novo no meu canal do YouTube e no Spotify. Agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento e por Ele nos dar sabedoria e força para a gente seguir o nosso dia a dia. Até o próximo episódio.